Quando reconhecemos que na nossa vida há um plano e este plano vem de Deus, as nossas ações e reações quanto às circunstâncias, elas são direcionadas pelo Espírito Santo e não com os nossos pensamentos limitados. Desta forma, no lugar onde eu estou, prospera, porque as minhas atitudes são atitudes de obediência aos princípios de Deus. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos hoje no terceiro dia de reflexão com uma parte da vida de José. José foi um menino, o penúltimo filho nascido de Jacó, de uma mãe que era estéril, mas que o Senhor a concedeu a graça de gerar um filho, e um de seus filhos foi José e o outro Benjamim. José foi escolhido por Deus para um propósito grandioso. Era um propósito que, em algum momento de sua vida, ele seria usado por Deus para matar a fome de todo um povo. E José tinha algo especial. Ele tem sonhos, e estes sonhos são contados aos seus irmãos. Os seus irmãos, com ira no coração, fazem com que José seja vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito, como escravo, ele exerce a escravidão na casa de Potifar, que era um oficial, um cargo importante. E ele então exercia a escravidão administrando esta casa com excelência, com zelo. E o Senhor diz na palavra, no capítulo 39 do livro de Gênesis, que Deus estava com José. E onde José estava, prosperava. Por causa de uma simulação da esposa de Potifar contra a vida de José, e José então é levado para a prisão. Na prisão, José exercia também a administração daquele lugar com excelência, porque a palavra de Deus diz que Deus estava com ele. Então, de um menino nascido de uma mãe estéril, vivia as mordomias da sua casa, mas era odiado pelos irmãos. Este passa então para o nível de escravidão, mas com excelência, porque ele obedeceu os princípios de Deus e o local onde ele estava prosperava. De escravo ele passa para ser prisioneiro. Na prisão, da mesma forma, obedecendo os princípios de Deus, ele prosperou. E José, dentro da prisão, passa por umas situações que acredito ser os planos de Deus para a vida de José, para que alcançasse os propósitos que Deus tinha para ele. Então, na nossa vida existem planos de Deus para nós, situações das quais passamos que muitas vezes não entendemos, e ali é um plano para que consigamos então a crescer na presença de Deus, ter maturidade espiritual para determinadas situações e assim viver os propósitos que Deus tem para nós. E na prisão, como está descrito aqui no capítulo 40 de Gênesis, conta que o relacionamento de José com os prisioneiros. E 2 dos prisioneiros tiveram sonhos, e José então interpreta estes sonhos, e o que José interpretou realmente aconteceu. Um desses prisioneiros é decapitado e o outro é lançado novamente para suas funções, que era o copeiro-mor. No capítulo 41 de Gênesis, o Senhor fala sobre um sonho que o faraó teve, e o faraó não conseguia que ninguém interpretasse aquele sonho, até que o copeiro se lembra de José e daquilo que estava com José, que era a interpretação de sonhos. José então é chamado na prisão, e no versículo 14 do capítulo 41 diz que José é preparado para estar na presença do faraó, quando diz que ele foi barbeado e mudou as vestes e foi até o faraó. Na presença de faraó, então, o faraó fala sobre a questão destes sonhos que teve, e no versículo 16 diz assim: "E respondeu José a faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a faraó." Ou seja, o dom que José tinha não era um dom proveniente dele, mas de Deus. E José reconhece essa autoridade de Deus na vida dele. Por isso que onde José estava, prosperava. Porque José era fiel a Deus. O local onde nós estamos prospera quando? Quando nós somos fiéis ao Senhor. Nós tributamos a Deus a honra e a glória, e tudo que pertence a nós
vem de Deus. Não é mérito nosso, não é somente esforço unilateral nosso, mas um esforço que Deus concede a nós para que nós sejamos usadas como instrumento em suas mãos. E José dá essa resposta ao faraó, dizendo exatamente isso. A interpretação que eu tenho sobre os sonhos não é de mim, mas de Deus. E Deus dará a resposta. E José então passa a interpretação a faraó sobre os sonhos, dizendo que eles viveriam 7 anos de fartura, mas depois mais 7 anos de escassez alimentar. E que o faraó acreditasse realmente naquilo, porque toda aquela interpretação tinha vindo do Senhor. Mas quando José coloca a situação para o faraó, uma situação de problema, 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de escassez. O que fazer com essa escassez? Então José aqui, da forma zelosa e da forma como Deus estava com ele o tempo todo, ele, quando coloca para o faraó um problema da qual viveriam, ele já vem com uma solução. Quantas questões nós enfrentamos no nosso ambiente de trabalho, da família, de ministério, de várias situações que nós identificamos um problema, colocamos o problema à mesa e deixamos como está. Como se a nossa capacidade de discernimento estivesse somente para enxergar o problema, quando na verdade a nossa capacidade de discernimento vai além. Ela chega até o nível de identificar a solução para o problema. Mas isso é preciso atitude, posicionamento e dizer que, como filhas de Deus, o Senhor nos concede sabedoria dos altos céus para desencadear uma solução para o problema da qual o ambiente onde nós estamos vive. Se nós agirmos desta forma, com esta prudência, com esse discernimento, com a sabedoria dos altos céus, o local onde nós estaremos prosperará. Por quê? Porque nós não olhamos somente para o problema, mas para a solução do problema apontado. E foi o que José fez. No versículo 33 diz assim: portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governador sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E esta palavra que Faraó ouviu de José tem um impacto descrito aqui no versículo 37, que diz assim: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? As pessoas, sem mesmo às vezes saber, elas procuram esta pessoa. E esta pessoa é você. Uma pessoa que tem um Espírito de Deus para identificar os problemas, mas também para solucionar esses problemas, virem com respostas de solução. Então, quem é você no ambiente onde você está? Aquela pessoa que só identifica problemas, mas que não pensa de como solucioná-los, dizendo que não é responsabilidade sua, que não faz parte das suas competências, das suas funções, e que você não tem um retorno, por exemplo, financeiro ou de reconhecimento sobre aquela situação, e você simplesmente a ignora. Mas o que Deus está dizendo? José estava prisioneiro. Foi mudada as suas vestes para se encontrar com o faraó, mas isso não garantia que ele sairia da prisão ou que voltaria para a prisão. Mas mesmo assim, ele pediu a Deus para que Deus o revelasse a interpretação daquele sonho. E na interpretação, identificado como um problema de fome naquela região que aconteceria, ele vem com uma solução. E nesta solução, o faraó observa com bons olhos. Diante daquela situação, ele pergunta: quem será esta pessoa que tem o Espírito de Deus? Ele reconheceu que há alguma coisa diferente nas respostas de José. E no versículo 39 diz: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Se você tem obedecido os princípios de Deus,
Saiba que você é esta mulher inteligente e sábia. Por quê? Porque isso tudo vem de Deus. Deus é soberano e poderoso. E se nós pedirmos para Deus dons, habilidades, discernimento, sabedoria, mais fé, o Senhor concederá a nós essas características. O local onde eu estou prosperará. Toda vez que você entrar no local, você diz a Deus: Deus, vá à minha frente, me conduza a respostas corretas, a discernir os problemas e as soluções destes problemas. Senhor, faça com que eu enxergue além dos meus olhos naturais, para que eu realmente seja uma mulher serva do Senhor, uma mulher com o Espírito Santo de Deus, uma mulher inteligente, uma mulher sábia para resolver as questões que estão propostas à minha frente, que chegaram até mim. E aí, José se torna governador do Egito, de um menino odiado pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado e tem uma consequência de prisão. Ele se torna governador. E no versículo 41 diz assim: Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. O Senhor tem algo grande para você. Através da sua vida, coisas grandes acontecerão. Você pode até não entender o que tem acontecido com você hoje, mas saiba que você serve um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso e quer te usar como uma ferramenta de impacto positivo para a vida de outras pessoas. Mas você precisa valorizar o tempo que você vive hoje, obedecer os princípios de Deus no tempo que você também vive hoje, sem murmuração, sem amaldiçoar aqueles que hoje estão sobre você, mas valorizá-los, porque eles fazem parte de um plano de Deus para a sua vida. Você pode até não entender, mas mesmo sem entender, obedeça, é pela fé, é por quem Deus é na sua vida. Que Deus te conceda graça sobre essa função que hoje você tem exercido. Se posicione e seja fiel ao Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Versículo do dia. Disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Gênesis capítulo 41, versículo 39.